Smarteiros, que é a Teacher Gisele Bertelli, com mais uma live. Nosso Instagram, para quem está assistindo pelo YouTube, é o @onlineclasses. Vamos esperar o pessoal chegar, começar a dar o nosso hello para todo mundo. Hello, Johnny, Lucas, Saba Mohamed. Hello, Mel, how are you? Good evening, Johnny. Hello, Cláudia Albuquerque. Smarteiros chegando para nossa live. Sejam bem-vindos. Welcome to our live. Welcome. Hello, Silvio. How are you? Yeah, I'm great. And you, Mel? Hello, Mauro. I'm okay, Lucas. And you? Are you okay? Hello, Juninho. Are you good? Great. Ok, o pessoal tá chegando, então eu já vou começar a adiantar pra vocês o assunto da live de hoje. Ontem foi domingo e no domingo retrasado a gente teve a Páscoa. Então, como a gente está fazendo bastante lives falando sobre curiosidades, fantastic, great. Hello, another John. We have 2 Johns today, great. A gente estava vendo muitas curiosidades nas últimas lives e aí eu decidi, como a gente está muito próximo da Páscoa, falar um pouquinho para vocês sobre a Páscoa. A Páscoa nos Estados Unidos, ela é muito diferente da Páscoa aqui do Brasil, tá, guys? Muito diferente. Eles têm alguns costumes que não tem nada a ver com os nossos daqui. Então vamos começar primeiro falando sobre a história da Páscoa. Como que surgiu o coelhinho da Páscoa? Aqui no Brasil, se a gente for pensar que a nossa Páscoa ela é totalmente cristã, o pessoal fala que coelho tem a ver com fertilidade, então por isso que tem a ver com a Páscoa, a ressurreição de Cristo, nascimento, vida, né? Já que coelhos têm muitos filhinhos. Mas nos Estados Unidos a história não é bem assim, não. É um pouquinho diferente. Então, vocês sabem de onde veio a ideia do coelhinho da Páscoa? De onde surgiu isso? Vocês sabem como é que é essa história lá nos Estados Unidos? Costume dos Estados Unidos, muita cultura remonta lá nos anglo-saxões, lá na Alemanha, nos alemães. Então, acaba vindo muita cultura dessa época, né? Uma cultura bem germânica. Tinha um antigo costume alemão, foi por conta desse antigo costume alemão que surgiu o coelhinho da Páscoa. Mauro falou, certeza é marketing para vender mais. Hoje em dia pode ser, mas assim, de acordo com as pesquisas indicam que tem uma historinha aí bem antiga. Então, eles falam assim que o coelho, ele era o símbolo de uma deusa. E essa deusa, ela era muito adorada pelos germânicos e pelos anglo-saxões. Essa deusa, ela era simbolizada com a figura de um coelho. Então, eles adoravam essa imagem, o coelho, por conta dessa deusa. E aí, o que aconteceu? Quando os anglo-saxões, quando os germânicos aderiram ao cristianismo, eles levaram esse costume do coelho, de adorar o coelho com eles, por conta dessa deusa que tinha lá naquela época. Diz a história que as festividades dessa deusa, que tinha a ver com esse coelho, elas coincidem com a Páscoa cristã. Então, quando eles se converteram ao cristianismo, eles trouxeram toda essa cultura, essa crença pelo coelho, e aí eles juntaram, né? A crença da deusa lá, que tinha a ver com o coelho, com a Páscoa, e aí daí que surgiu essa história do coelhinho da Páscoa. Foi assim que teve o início. As festas em favor dessa deusa, em oferenda para essa deusa, eram próximas com as festas da Páscoa cristã. Eles acabaram ligando a questão do coelho da deusa com a festividade da Páscoa e juntaram tudo. Agora, hoje em dia, ele já vai levando outras conotações, né? Mas é bem interessante mesmo. Então, a gente pode começar também a aumentar o nosso vocabulário sobre a Páscoa. Quem sabe dizer Feliz Páscoa em inglês? Tell me. Como que eu falo Feliz Páscoa? Who knows? Feliz todo mundo sabe, né? A gente fala Feliz Natal, a gente fala Happy Christmas. You don't know? Mel Anjos falou Happy Easter. Great, yeah, Happy Easter. Happy Easter quer dizer Feliz Páscoa. Coelhinho da Páscoa, já que a gente tá falando da questão do coelho, vamos aprender como é que fala coelhinho da Páscoa. Alguém aí sabe? Easter Bunny. Bunny é coelhinho, tá, gente? A gente sabe que tem coelho que a gente fala que é rabbit, que é coelho, e tem o bunny, que é o filhotinho. Então, coelhinho, pra ficar assim nesse diminutivo, você vai falar bunny. Então, da Páscoa, Easter. Easter Bunny. Coelhinho da Páscoa fica Páscoa coelhinho. Tá? Vem o contrário aqui. Sempre em inglês vem o contrário. O adjetivo vem primeiro do que o substantivo. Ovos de Páscoa. Como que a gente fala ovos de Páscoa? Como que é ovo em inglês? Ovo, alguém sabe como é que é ovo em inglês? Então, a gente sabe que isso, ovo é egg. Então,
Páscoa é Easter. Então a gente inverte, lembra que vem primeiro? I'm talking about Easter. Tô falando sobre a Páscoa. É. Então, Easter egg. Easter eggs significa ovos de Páscoa. Ovos de chocolate. Chocolate egg. Tem uma missa que acontece específica, né? Então, a missa de Páscoa é Easter Mass. Parece Mass de bagunça, mas não é, tá? A pronúncia é a mesma. Mass. Mas a escrita é M-A-S-S, tá? M-A-S-S. Easter Mass. Essa é a missa de Páscoa. Tem mais uma coisa que é diferente da cultura deles. Os pais não têm costume, guys, de entregar os ovos de chocolate na mão dos filhos. Então, eles não chegam em casa e falam, olha, Feliz Páscoa, tá aqui o ovinho de chocolate pra vocês. Eles deixam mesmo as crianças acreditarem que são os coelhinhos da Páscoa que trazem os ovos de chocolate. Então, olha a trabalheira que os pais têm. Eles escondem os ovos de chocolate pela casa, no jardim, ao redor da casa. E quando amanhece, no domingo de Páscoa, as crianças saem para caça aos ovos. E elas ficam realmente com isso na cabeça, que foram coelhinhos que foram até a casa delas e espalharam os ovinhos de chocolate pela casa. Então, como que a gente fala? Caça aos ovos. This is true. Hides the eggs. Yes, esconde sim. Boa noite, saudações de Argentina. Hello, DJ. Caça aos ovos se chama egg hunt. Egg hunt. É essa caçada que acontece no domingo de manhã. Os pais e os filhinhos procurando os ovinhos pela casa, em volta. Isso é muito tradicional nos Estados Unidos. Eles realmente fazem isso. E aí o que acontece também? Existe uma brincadeira que acontece todo ano na Casa Branca. Isso também faz parte da cultura, não sei se vocês sabem, mas o presidente, ele faz uma festividade na Casa Branca, no pátio da Casa Branca, toda Páscoa. E como que funciona? Essa brincadeira se chama corrida de rolamento de ovos. Egg rolling race. Egg rolling race. Exatamente, se você for traduzir ao pé da letra, vai ser essa tradução mesmo, corrida de rolamento de ovos. Então, na Casa Branca, o presidente com a família dele convida várias pessoas e dão uma festa. Muitas crianças, festa, música, comidas típicas, brincadeiras de todos os tipos. Eles também escondem os ovos lá e muitos famosos participam. Os famosos, eles têm costume de fazer doações de ovos de Páscoa para esse dia. Então, eles doam para a Casa Branca os ovos de Páscoa e todo ano é tradicional. Todo ano vai ter essa brincadeira com o presidente. E tem outra curiosidade. Quem sabe como é que a gente chama aquelas jujubas, aquelas balinhas coloridinhas que tem formatos de... parece um ovinho mesmo, mini ovos. Como que fala jujuba em inglês? Isso também tem a ver com a Páscoa. Ah, Mel Anjos falou jelly beans. Muito bem, parece que chama feijõezinhos, né? De geleia. De gelatina, jelly beans. Vocês não têm noção de como eles consomem jujubas na época da Páscoa. São consumidos 16 milhões de jelly beans, de jujubas, pelos americanos toda Páscoa. Não pode faltar. Para você ter noção, 16 milhões de jujubas dá para dar a volta à Terra 3 vezes. 3 vezes, isso só na Páscoa, tá? Imagina... tanta balinha que você consegue dar 3 voltas na Terra. Gente, é muita balinha. Aumentando mais um pouquinho aqui o nosso vocabulário, vamos aprender. Mel lives there? No! Mel, tá perguntando pra você se você mora nos Estados Unidos, já que você sabe tanta coisa. No, Mel is Brazilian. A Melissa é brasileira. But she studies a lot. Ela estuda muito, né? Ela pesquisa muito, ela sabe muita coisa. Great. Vamos falar mais um pouquinho de vocabulário? Como que a gente fala Sexta-feira Santa? Sexta-feira Santa. Será que é Saint Friday? Não. Aí seria uma tradução ao pé da letra, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a tradução. Nem sempre. This is great. Yeah. Do you live in the United States, Lucas? Where do you live? Então, pessoal, tomem cuidado com tradução, tá? Com tradução ao pé da letra. Às vezes um feriado, ou um nome, ou uma expressão, ela não quer dizer aquilo em outra língua. Então, por exemplo, Sexta-feira Santa, se você for traduzir, vai ficar Friday Sant. Friday Sant. E não é assim, tá? Eles chamam de boa sexta-feira. Sexta-feira boa.
Então eles vão chamar de Good Friday. Good Friday. Edith escreveu God Friday. E exatamente isso é uma curiosidade, porque dizem que o good veio da palavra God, veio da palavra Deus, e com o tempo foi havendo mudanças na língua, e aí se transformou em sexta-feira boa, boa sexta-feira, e que seria God, sexta-feira de Deus, ficou uma sexta-feira boa, se transformou em Good Friday, que é a nossa sexta-feira santa. E domingo de Ramos? Quem é cristão, quem é católico, sabe que no domingo, né, tem aquela missa onde todo mundo pega lá o ramo, lá a planta e vai para as ruas. Então, como que eu falo domingo de Ramos em inglês? Palm Sunday. Palm Sunday. E Semana Santa? Semana Santa é exatamente uma semana sagrada. Então, Semana Santa em inglês é Holy Week. Holy Week. E aí a gente tem o que mais? O que mais tem a ver com a Páscoa? Nós temos a Quaresma. A Quaresma são os dias de jejum lá que antecede a Páscoa, né? Que é onde tem toda a limpeza dos pecados e tudo mais, toda aquela questão cristã. A Quaresma, como é que a gente fala Quaresma em inglês? Alguém sabe como é que fala Quaresma em inglês? Lent, Lent, L-E-N-T, L-E-N-T, Lent. E falando da Quaresma, o que aconteceu? Essa questão da gente presentear os outros com os ovos. Lá, voltando lá para a história da Páscoa, né? Lá no comecinho dos germânicos, dos anglo-saxões, a gente descobre, quando a gente vai pesquisar e vai ler sobre a Páscoa, que era muito mais simples no início. Não eram, é claro que não tinham os chocolates, né? Não tinha toda essa questão, não eram presentes, os presentes não eram ovos de chocolate. Então, por que hoje nós damos ovos de chocolate? Além, é claro, do consumismo, de vender, de tudo mais, né? Do açúcar, que é muito bom também, chocolate é muito bom. Da onde que vem essa história? O que acontece? Na Quaresma, antigamente, o ovo, ele era um alimento proibido. Além do ovo ser um alimento que deriva dos animais, né? Que vem dos animais, ele era um alimento proibido, não podia comer, não só na Sexta-feira Santa, não podia comer ovos durante todo o período de Quaresma. Era proibido, a igreja proibia. As pessoas, por causa da cultura, do jejum e tudo mais, elas não comiam ovos. Aí o que elas faziam para poder guardar esses ovos? Elas cozinhavam os ovos e guardavam. Para quê? Para poder comer depois da Quaresma. Quando passava a Quaresma e chegava a Páscoa, era uma alegria, porque todo mundo podia comer os ovos. Então aquilo também fazia parte de uma celebração, de uma festividade, o fim da Quaresma. Então o que eles faziam? Eles guardavam os ovos já cozidos, chegavam no dia da Páscoa, pegavam os ovos e pintavam esses ovos, deixavam coloridos, colocavam todo o amor deles, tudo aquilo ali nos ovos e deixavam bem bonitinhos e distribuíam esses ovos. Então lá no início era distribuído esses ovos coloridos entre as pessoas, eram simplesmente ovos de galinha cozidos, eles coloriam e davam como presente. Aí o negócio foi ficando um pouquinho mais chique, né? Aí a gente começou a fazer os ovos de chocolate. Então a gente substituiu os ovos cozidos pelos ovos de chocolate, que é o que a gente tem hoje. Por último, eu tenho mais uma curiosidade só sobre a Páscoa. Os americanos, eles têm uma outra superstição, uma outra forma de comemorar na Páscoa, uma outra tradição, que é comprar roupas novas. Tem que comprar roupas novas na véspera da Páscoa. Então, as lojas vendem muito, porque aumentam as vendas, porque todo mundo tem que se vestir de roupa nova no dia da Páscoa. Porque eles acham que se você se vestir com uma roupa nova na Páscoa, isso vai trazer sorte, vai trazer boas energias, vai trazer sorte durante o ano todo. Então, assim, aqui no Brasil, a gente acaba fazendo o seguinte: a gente coloca a roupa nova no ano novo, passa de branco, coloca a roupa nova, e aí as mulheres compram lá as lingeries com as cores do que elas querem trazer, atrair, né? Quer trazer dinheiro? Coloca a lingerie amarela. Quer trazer amor? Rosa.
paixão, vermelha e assim por diante, branca, paz. Eles fazem isso na Páscoa, né? No caso, não tem essa questão de cores, não. Eles simplesmente se vestem de roupa nova e tem que passar a Páscoa com uma roupa nova pra trazer sorte o ano inteiro. Então é isso, guys. Era o que eu tinha pra passar pra vocês, algumas curiosidades que eu pesquisei sobre a Páscoa, um pouquinho da história de como é lá na cultura dos Estados Unidos, como que funciona, como que é diferente da nossa, né? Aqui no Brasil eu não me lembro de ver pais fazendo caça aos ovos. Essa questão da jujuba mesmo aqui não faz diferença nenhuma pra gente, muito menos a questão da roupa nova, mas essa é a cultura deles, né? A Edith falou: Americans always find excuse to waste money. Ela falou que os americanos sempre encontram uma desculpa pra gastar muito. Não sei. Mas eles acabam gastando muito mais que a gente, porque a gente já gasta muito com os ovos de chocolate. Imagina se a gente fosse comprar roupas novas, fazer festa e chama o presidente, faz tudo isso, como é que não ia ser, né? Com a crise que o Brasil tá, como que não iria ser? Então, guys, muito obrigada por terem participado dessa live. Fiquem ligados, segunda-feira que vem, na verdade, guys, já vou dar um recado pra vocês, tá? Toda segunda-feira às 20 horas, horário de Brasília, eu faço aqui a live, né? Smart English faz a live aqui na nossa página, @onlineclass. Só que segunda-feira que vem estarei viajando para os Estados Unidos, à noite, bem nesse horário. Se eu conseguir fazer a live, eu faço do aeroporto mesmo pra vocês, assim, eu já mostro umas curiosidades sobre viagem, né, questões do inglês tá relacionado com essas viagens e tudo mais, ou no avião, onde for, tá? Onde eu estiver, porque na segunda-feira à noite eu realmente vou estar voando para os Estados Unidos. Se eu conseguir, eu faço uma live lá do aeroporto. Se eu não conseguir, eu vejo vocês assim que for possível, tá bom? Muito obrigada por participarem da live. Thanks! Bye!